Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bocas do Monte Podcast. Hoje, o quarto episódio do nosso podcast. O Bocas do Monte Podcast, você sabe, é o podcast de Santa Maria. E hoje eu tenho um convidado mais do que especial. É um cara que... Tudo que eu vou dizer agora eu não falei nada fora do ar para não assustar ele, mas é um cara que eu queria muito trazer aqui, que eu, como jornalista, me inspirei muito nele. Para mim é uma referência do jornalismo santamariense, que é o senhor Claudemir Pereira. É um cara que tem muita história para contar. Eu acho que a gente teria que fazer uns 2 podcasts aqui para dar tempo de falar sobre tudo, né, Claudemir? Eu sei que tu me disseram aí que quando falaram o meu nome, tu disse que tu se assustou. Me assustei porque, pensa bem... Mas eu não sei se é tudo isso aí. Em todo caso... Eu sabia. Eu não sei se é tudo eu isso. Sabia que mas dizer que não. Se os caras acham que é a favor, que espalhe. Eu já ia até dizer que o Claudemir, como modesto, humilde que é, vai falar que... Primeiro que eu não sou modesto nem humilde, mas não sou burro. Isso eu não sou. Mas a modéstia e humildade não fazem parte combinam não combinam com o meu repertório. Tá certo. Mas o Claudemir, para quem é da... Eu não sou tão nova guarda assim, né? Eu já sou da velha guarda, agora já da média guarda. Eu acho, né? Não, tu é da velha guarda. Vamos ver quem que é da velha guarda de Santa Maria. Claudemir Pereira. Toda Imembuí. Vicente Bisoni. Toda Imembuí, toda. Toda? Toda Imembuí é velha guarda. Fabrício Minucci. Não, Fabrício Minucci não. Não? Média guarda, né? Agora, tirando o Fabrício, todo mundo lá é velha guarda. E eu estou dizendo isso com respeito, porque sim. Não é todo mundo consegue alcançar. Olha, acho que... Eu vou te dar um exemplo. O Renato Oliveira. As pessoas falam muito do Chimitão, né? Que de fato é o decano. Sim. Mas aí enquanto não chamarem de decujos, tá bom. Costumo brincar com meu filho, que é estudante de jornalismo, né? Que ele está enveredando para a área do esporte. Quem é Renato Oliveira? O Renato Oliveira é o cara que, quando eu comecei, ele já estava lá. E eu faço 41 anos e meio. 41 anos. De jornalismo? De profissão. Formado 40. Vai fechar 40. Mas trabalhando desde 82. Sim, já trabalhava na época julho de 82. 41 anos e qualquer coisa. Naquela época não tinha... Era muito raro um estudante de jornalismo que já não estivesse trabalhando durante a faculdade, né, Claudemir? Como é que eu vou dizer? A maioria tentava. Nem todos conseguiam, porque também o mercado ele sempre foi estreito. Mas como havia menos concorrência entre nós, menos concorrência no sentido numérico, né, do termo. Sim. Havia boa chance de você descolar um estágio remunerado e tal, ou ganhar por cachê, como eu, por exemplo. Eu ganhava, meus primeiros 6 meses de profissão, eu ganhava cachês por aparição, vamos dizer assim. Ah, que legal. Era assim, mas como eu aparecia bastante, não ficava tão ruim. Aí o pessoal pensou assim, olha, quem sabe a gente começa a pagar fixo para esse cara aqui, porque o por aparição tá dando prejuízo. Por uma coincidência, tu vê como é que é, a curiosidade, né? E quando eu comecei na Rádio Imembuí. Por isso que eu conheço. Todos eram da minha época daquela. Todos da minha época estão lá. Quem não morreu está lá. E eu foi em junho, julho. Agora nunca me lembro se é junho ou julho. Cândido Alto da Luz deve ter nos alfarrábios dele a primeira jornada esportiva que eu participei. Mas foi em junho, julho, por aí, de 82. Meu primeiro chefe, meu mentor inicial, a quem eu agradeço sempre que posso, não nego, meu querido amigo Vicente Paulo Bisoni. Nem sempre a gente concorda, mas isso independe. Puxa vida, foi o cara que me deu primeira chance. Eu pelo menos não esqueço quem me deu a primeira chance. Mas por curiosidade, e eu ganhava cachê, eu participava de um programa chamado O Tema e Esporte, não sei se existe ainda, que é uma mesa redonda às segundas-feiras à noite. Que era um momento assim, ó. Isso era o tempo que repórter não dava opinião. Sim. Aí tu precisava ter o... Eu não. Os repórteres não davam opinião na jornada esportiva. Essa era a regra. Só quem dá opinião na jornada esportiva é o comentarista. Sim. Não é que hoje todo mundo dá opinião. Todo mundo. Mas até eu às vezes dou opinião. É uma zona. Eu não estou fazendo juízo de mérito, estou apenas dizendo como é que é. É como eu não gosto. Os tempos agora. Eu prefiro como era. Mas, enfim, o fato de eu preferir não tem a mínima importância. Estou dizendo que era assim. Então, o programa de debate era a chance do repórter dar a sua opinião. E era muito aguardado. Muito aguardado. Então, eu fazia o show... como é que é?
O tema é esporte, é o nome do programa. Nas segundas-feiras à noite. Era gravado às 6 da tarde e ia no ar às 10 da noite, uma coisa assim. Quando não era ao vivo. E já tinha terminado a rodada. Sim, segunda-feira. Naquela época o futebol era só quarta, sábado e domingo. Agora é de segunda a domingo. Mas muita coisa mudou de lá para cá. E, no esporte e fora dele. Mas aí eu me lembro que, por uma coisa interessante, eu peguei às vezes tu tem que estar... Às vezes não. Não basta na nossa profissão não basta ser competente. Você precisa estar na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas. E eu tive muitas... Posso ter alguma competência, evidente, também não vou... Claro que mas sim. Se eu não tivesse... Porque eu conheço muito competentes que não têm emprego até hoje. Então, eu tive sorte porque eu estava no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Por exemplo, Vicente Paulo Bisonho eu conheci na faculdade. Ele era aluno, meu colega, mesma turma. E ele largou o curso quando ele estava lá por causa do diploma, porque ele já era veterano e não tinha o registro. Mas quando ele conseguiu o registro por uma questão legal, se eu não me engano foi... Se eu estiver errado, Vicente, me corrija, mas se eu não me engano é isso. Aí ele não precisava mais, e eu fui um dos que disse, você manda aqui, para quê, né? Mas aí o estrago já está feito, ele já tinha me conhecido, que era o mais importante para mim. E aí eu estava no lugar certo, com o cara certo, na hora certa. Logo depois coincidiu que foi o momento em que o jornal A Razão, resolveu fazer a profissionalização do noticiário esportivo. Como é que funcionava? Sabe como é que funcionava até aquele momento? Não, antes não. O Guilherme era repórter da Rádio X, ou da Rádio Y. Na época só havia 2 rádios, portanto você escolhe. Ou era Imembuí ou era Guaratã, que fazia esporte. Na época eu comecei. Sim. Depois mudou, mas na época era essa. Então, o jornal pagava um cachê para o Guilherme, que era o repórter esportivo da Rádio X. Aí chegava lá na redação e um coitado de um redator tinha que resolver o problema do texto para botar no jornal, que era completamente diferente. Sim. Então eles resolveram profissionalizar. E aí olharam para o mercado e disseram, pô, só tem um cara aí. Só tem um cara que é estudante, eu estava no 3º ano de jornalismo, só tem um cara aí que é jornalista, que pode ficar aqui, e que é do esporte. Era eu. Quer dizer, eu estava no lugar certo, na hora certa, fui chamado, nem sabia que o que eu tinha me pedido para eu fazer lá era um teste, tempo que eles faziam um teste, a gente nem sabia o que era. Uma entrevista, me mandaram ir me mandaram cobrir. Eles te mandam fazer a cobertura e ver se deu, né? Se não deu. Cobertura de um conselho deliberativo do Internacional. Sabe como é que funcionava? Os caras era um conluio total. Eu não estou fazendo julgamento, tá? São épocas distintas e tal, são comportamentos distintos, são dependências distintas. Eu, por exemplo, era independente, não queria saber de nada. Eu registrei exatamente aquilo que eu ouvi, inclusive as brigas. Começaram as minhas inimizades ali. Os caras começaram a perceber, esse cara é diferente. Diferente não melhor, mas diferente. Sim. E aí, aquilo lá foi meu teste, era exato, como é que eu ia adivinhar, né? Era exatamente aquilo que eles queriam. Queriam alguém que pudesse fazer o noticiário sem se preocupar em agradar A, B ou C, ou desagradar A, B ou C. E aí o resto é história. Não, e esse negócio de ser exatamente o que eles queriam é engraçado, né? Eu lembro que logo que eu comecei, me formei, trabalhei aqui na TV Santa Maria, e aí surgiu uma oportunidade de fazer uma entrevista de emprego no Grupo NH, em Novo Hamburgo, que é muito parecido, era já na época um modelo muito parecido com o que se tem aqui no Diário hoje. Era o 2º maior grupo do estado. Isso mesmo. Era e só ficava atrás da RBS, né? E eles tinham um modelo muito parecido com o que o Diário tem hoje aqui, que é de ser tudo integrado, rádio, TV, jornal no mesmo ambiente. Eles já trabalhavam bastante com jornalismo online também. E aí eu fui fazer a entrevista. E é aquela coisa, geralmente o pessoal tem aquela ideia de que o cara é jornalista, é homem, quer fazer esporte. E aí eu fui fazer a entrevista com a editora me entrevistou, tudo beleza. Perguntou, se tu pudesse escolher a tua editoria, qual seria? E eu falei, deixa eu pensar aqui. Deixa eu pensar aqui uma editoria que ninguém queira fazer, para daí eu aumentar minhas chances, né? Vai que tem outros ali. Aí eu falei, se eu pudesse escolher, eu faria economia, política, alguma coisa assim. Pensei uma coisa bem bruxa, né? Para ela me querer. E aí ela, não, tá, beleza, vamos fazer um teste então. Daí me deu uma pauta lá para eu fazer pelo telefone mesmo, com as fontes e tudo mais. Escrevi, mandei para ela. E aí passou, ela agradeceu, fui embora. Passou um tempo, ela me ligou
para agradecer pela entrevista, disse que tinha gostado muito do meu teste e tal, mas que eles estavam procurando um repórter de esporte. que se fosse o caso de eu falar a verdade, é o que eu teria dito que queria, porque, pô, quem é que tá ali na grande Porto Alegre, no Vale dos Sinos, quem é que não quer trabalhar com esporte? A melhor coisa sempre é ser sincero. Exatamente. Porque em algum momento vai se rascar. Eu quase ia dizer uma palavra, não sei se pode dizer. Pode. Não vou dizer. Mas eu não sou tão assim, eu sou quase assim. Eu não cheguei a mentir, porque eu gostava na época de escrever sobre economia e tal. Até hoje. Mas se eu fosse escolher a ficha 1 seria esporte. Eu fui tentar pensar com a cabeça dela. Eu sempre gostei de esporte, né? Sempre, aliás, achava que ia ser... Brincava, né? E eu brincava e todo mundo queria ser narrador. Jamais poderia ser narrador porque eu não tenho fôlego. Não tenho fôlego. Foi começar por aí. Mas o esporte é engraçado isso, né? Eu, quando... Sempre dizia, eu ia fazer direito e ia fazer jornalismo. O meu sonho de infância era ser narrador de futebol. Eu via rádio. Sou do tempo que se ouvia rádio lá do Raio que eu parto. Me lembro até hoje de um Vasco e Olaria, gol de Afonsinho. Quarta de noite ouvindo pela Rádio Tupi. Tu assiste muito futebol, né? Bastante. Todos os que tu pode imaginar e mais alguns. E tu falou em narrador. No estado e no Brasil a gente tem aí os narradores que são historicamente considerados melhores, assim, né? Depois até se tu quiser fazer uma lista dos teus preferidos, pode fazer. Mas e aqui em Santa Maria? Aí é Vicente Paulo. Vicente Paulo. Não surgiu ninguém antes, quer dizer, antes eu não sei. Depois, nos últimos 40 anos, não tem ninguém. Claro que tem outros bons narradores, eu posso citar dois, tá? Os dois aposentados, que são meus amigos. Um é o Cláudio Zapp, que é o chefe do Vicente lá agora, e que... Aposentado da narração. O peixe se malhado na rede. Era o bordão dele. Não, e as analogias que o pessoal fazia antigamente. E o outro é o Pedro Brun Santos. Pedro Brun Santos é outro tipo de narrador mais... intelectual e tal. Tanto que ele hoje e faz muito tempo que ele era professor, né, na área de letras. E o Pedro e o Zapp, mas nenhum deles, no meu ponto de vista, bate nem de perto o Vicente Bisonho. Houve e há alguns bons narradores, mas ícones não vejo nenhum. Pode até surgir mais adiante, mas eu não vou estar vivo para ver. Tenho a impressão que não. Sim. Porque isso é uma coisa que demora para acontecer. E, aliás, o Vicente Paulo Bisonho não é só... Ele não é referência... Aqui tu falou da narração, né? Mas ele pode ser referência para ti e para muitos de nós como de outras coisas também, de tudo mais, né? Cara, eu fiz de tudo lá no MBI. Eu fui até substituto do Vicente Bisonho no controle geral. Pouco férias, sei lá, alguma coisa assim. Tempo que... Cara, assim, mudou muito a situação. Às vezes as pessoas pensam que eu sou nostálgico. Não, eu só acho que piorou muito. A qualidade? Não são os profissionais que eles continuam. Não estou falando de qualidade de A, B ou C. Estou falando o jornalismo de uma forma geral. Para começar, todo mundo dá opinião. Mas todo mundo mesmo. E eu acho que tu fosse aluno do Rogério Rocha Lobato? Já fui sim. Pois o Rogério, ele mesmo não lembra disso, mas ele foi meu professor e eu lembro duas coisas que ele disse. Uma no primeiro dia de aula e outra eu não me lembro quando é que ele disse, mas foi ao longo do tempo. A primeira que ele perguntou no primeiro dia de aula qual era o último nome que você via nos créditos do Jornal Nacional. O último nome? Exatamente. Poucos sabiam, para não dizer que quase nenhum. Armando Nogueira, diretor executivo, sei lá como é que era o nome, mas diretor de jornalismo da Globo na época. E a outra que eu aprendi, e acho que falta muito para os nossos profissionais de hoje, eu acho que tem muito a ver com a formação escolar e tal, tanto que quem tem isso se destaca naturalmente, que é um negócio chamado background, que é o conhecimento anterior. Simplificadamente é isso, que é a bagagem, que é o que você traz para além do... Eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu não estou fazendo nenhuma crítica fica tranquilo. A ninguém. Não, eu quero sair vivo daqui. Mas vai sair. Eu acho assim, eu acho que falta muito, e quem tem, e quando eu digo quem tem, isso não tem nada a ver com idade, tá? Tem bem jovens, tem na profissão que tem nem tão jovens que tem, e tem muitos velhos que não têm.
Vou citar o nome de 2 que eu considero que tem baita background e são jovens. Aqui do Grupo Diário, inclusive, o Denis Olim. Sim. Cara jovem, mas que tem uma bagagem, Concordo. né? E o Marcos Fonseca é outro Sim. cara também. São pessoas que têm background. E são jovens. E tu conversa com eles. Os caras mas eu já não cozinho na minha primeira fervura. Não, na primeira também não quer, né? Muito novinho também não dá. Eu lembro que o Guerrinha... Eu sei até que ano se formou. O Marcos Fonseca eu não sei, mas o ano que se formou o Denis eu sei qual é. Quando foi? 98. Viu? Portanto, tem mais de 20 anos. Eu não tinha entrado na minha ainda, ele já estava formado. Tem mais de 20 anos, 25 anos. Sim, não é pouca coisa não, né? Sim. Aquilo lá engana bem. Ele é carinha bonita. Ele tem aquela carinha de novinho, né? Carinha bonita de novo. Mas eu sei porque ele foi colega da pessoa que dorme comigo, então eu sei. Da pessoa que dorme contigo, que no caso é... Dona Fabiana. Aproveita e já manda um Dona salve. Fabiana. Salve, Fabiana! É casado há quanto tempo, Lourinho? Tempo demais. Não. Contrariando todos os prognósticos, quase 30 anos. 20, vai fazer 28. De casado? Sim, 28 anos vai fazer. Mas aí já namoraram quanto tempo? Um ano. Cara, como eu casei velho, não dava pra ficar enrolando, né? Não dava. Isso é. Nós estamos juntos uns 29 anos e qualquer coisa. Vai fazer 30 então, daqui um pouquinho. Mas, enfim, então eu sei exatamente quando ela se formou. E sei que o Denis Olim, vou entregar aqui, o Denis Olim foi fazer trabalho de aula na minha casa. Mas foi fazer, né? Trabalho de aula. Não foi copiar nem nada. Não, fazer trabalho. Foi fazer o trabalho mesmo. Fazer trabalho. Ele e a dona Fabiana e não sei quem mais. Era um grupo, trabalho em grupo. Aliás, eu nunca fui muito bom nisso aí, trabalho em grupo. Sempre foi bom? Nunca fui muito bom. Tá. Eu achei estranho mesmo. Eu tenho uma dificuldade de trabalhar em grupo. Tu tem esse perfil meio solitário, assim, né? Eu gosto. Sabe que eu, assim, é uma diferença, já que falando da dona Fabiana, ela tô dizendo uma coisa que ela inveja em mim. Que é quando eu baixo a cabeça para fazer determinada coisa, pode estar chovendo canivete do lado que eu não vou anotar. Quando eu estou fechando meu site, quando eu estou fechando o informativo do hospital onde eu trabalho, e quando eu estou fazendo qualquer atividade que me é prioritária, se eu sentar, baixar a cabeça, meu amigo, não interessa o que está acontecendo, eu só paro quando terminar. Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas é uma característica. É muito bom. Sabe que eu tive que aprender. É uma característica que eu tenho também, mas ela não veio naturalmente. Eu tive que aprender. Eu me lembro que na faculdade... Isso é do tempo da máquina de escrever, cara. E na faculdade a gente tinha aula lá, redação 1, redação 2, redação 3. E aí eu ia para a aula de redação, a gente ia para o laboratório para escrever, escrevi e tal. Terminava a aula, eu levava o meu texto para fazer em casa. Aí trazia uma obra-prima. O professor olhava, não, muito bom o teu texto. Aí no segundo, muito bom o teu texto. No terceiro ele falou assim, hoje tu vai escrever aqui, tá? Tu não leva para casa. E eu, professor, que isso? Tá pensando que eu tô dando para outra pessoa escrever? Ele falou, não tô pensando isso. Eu só tô pensando que no meio do barulho aqui da fusarca da aula tu não consegue escrever e que depois de uma redação de jornal tu vai ter que aprender. E aí eu, é mesmo, sabe? Sabe que é uma coisa muito interessante isso. Então, pode ser daí a minha... Eu fazia esporte. Eu era o cara, na época gurizinho, faz tempo mesmo. Eu era o gurizinho da redação, na razão que eu cada vez que eu passo ali não vou discutir nada, tá? Só vou confessar alguma coisa que eu sinto, vontade de chorar quando eu passo ali na Serafim Valandro. Porque ali foi 30 anos da minha vida foram ali. Como profissional, como consultor, como colunista, sem vínculo empregatício, não importa, eu tinha 30 anos de ligação com aquele jornal. Mas nesse período que eu vou dizer, quando eu entrei, tinha um negócio que 99% dos quem está nos ouvindo agora não sabe o que é. Chama Telex. Tu chegaste a conhecer o Telex? Eu conheci o Telex, sabe? Porque o meu tio, ele trabalhou na Embratel. E ele foi um dos primeiros caras a trazer o Telex para Santa Maria. Muito bem. Para quem um pouquinho mais novo, mas não muito novo, as impressoras matriciais que saía aqueles papéis todos com os furinhos, imagine aquilo lá durante todo o dia. E fazia o som de máquina de escrever. Exatamente. Né? E aí estava atrás de mim. Era o Telex e eu. 12 telefones, às vezes funcionando mesmo. Bom, que tu chegasse numa redação,
às 5 da tarde, pensava que era todo um bando de maluco. Não, mas, Claudemir... Agora, hoje... Isso que eu ia dizer. Hoje, eu vou dizer uma coisa. Tem momento... Para quem não sabe, eu sou assessor de comunicação do Hospital de Caridade, do Complexo Hospitalar Astro Gil de Azevedo. Tem momentos que a redação é mais calma que o hospital. Tem menos barulho que no hospital. Dá um nojo. E não é inveja, né? Não é inveja. Nojinho mesmo. Dá nojo. Eu tenho um acordo com as... Agora tem a Carmen, que é da minha época. Não estou chamando de velho, Carmen, mas é que a Carmen conheceu o Claudemir editor. Já foi a Clotilde na época da Razão. O Alexandre não conviveu comigo na redação, porque eu já era... A Jaque, sim, né? Jaque, não, eu acho que era consultor na época. Tá. Não chegou a ser minha repórter, mas a Carmen não só era minha repórter, como era uma segunda na redação. Eu tenho um acordo com a Carmen. Quando eu começo a atrapalhar muito, ela diz, está na hora, Claudemir, e eu me mando. Porque eu sou o cara que atrapalha uma redação. Porque eu sou do sistema antigo. Mas só atrapalha porque o pessoal não sabe trabalhar no meio da balbúrdia, né? Mas aqui não tem balbúrdia. E também a gente não está julgando, eles não tinham como ser Não, é diferente. Eu não estou dizendo que é melhor ou pior, mas que dá um nojo, dá. Tu entra ali, é um silêncio. Nem se ouve nada. Estou dizendo, a analogia é perfeita. Há momentos em que parece mais calmo que um hospital. Em um hospital se sabe que é um ambiente, embora eu trabalhe na área administrativa, mas frequento a parte, digamos assim, hospitalar, nata, e há mais barulho no hospital do que na redação do jornal, hoje, né? Então, vamos se afomentar, né? Tem um pouco de tesão. Acho que isso aí está faltando hoje. Não, eu fico... Não sei também, o pessoal pode nos corrigir. Pode chamar de saudosista, não tem problema. Não. É mais ou menos a mesma discussão que tem com o futebol. É ou não é? Que o pessoal diz que antigamente era mais fácil. O pessoal que assiste hoje. Tu assiste um jogo de futebol hoje e aí tu olha assim, cara, os caras não jogam nada. Só correm, só se atrapalham com a bola. E agora mesmo, vamos fazer um paralelo. Eu assisti o Inter e River. Depois de muito tempo eu voltei a assistir futebol agora. Mas fazia tempo que eu não assistia. Na TV? Daí eu comecei a assistir, voltei a acompanhar. Aí assisti o Inter e River. E eu falava, poxa vida, mas olha, não vai, o negócio não sai do lugar, não anda, e tal. Eu tava injuriado com aquele Inter ali, né? Sou colorado. Terminou o jogo, fui assistir os programas, porque às vezes é mais engraçado, mais divertido assistir os programas pós e pré do que o próprio jogo. Inclusive tem um ex-presidente do Brasil de Pelotas, eu acho que ele diz assim, poxa, cara, eu amo futebol, mas por que o jogo tinha que começar? Porque às vezes o ambiente do entorno do futebol é mais interessante que o próprio jogo, né? É verdade. E aí eu assistindo os programas pós-jogo ali, e os caras, nossa, porque o Inter jogou muito, porque foi a melhor partida. Eu falo, cara, não vi tanto futebol assim. E aí parece que a régua baixou. O nível de exigência... Então, quando tu faz uma partida mediana para bom, tu já vira uma partida espetacular. E aí, daí sim, começam a chamar a gente de saudosista. Eu não sou tão antigo assim, mas não dá para comparar o futebol que você joga hoje aí, até mesmo o Flamengo, que todo mundo... mas ele ainda joga um bom futebol. Não dá para comparar com aquele Inter de 2006 que ganhou a Libertadores. Para pegar o Inter, que eu sou gremista, o Inter de 79 era muito melhor. Pois é. Tu nem era nascido? Não, nem cheguei a assistir, não vi. Eu vi. Vi e me deliciei. Olha que eu sou gremista. Um time que eu assisti, sou colorado, mas assisti jogava muita bola, era o Grêmio de 95, campeão da Libertadores. E o pessoal ainda costuma dizer que o Filipão, os times do Filipão não jogavam futebol, né? Mas então o que era aquilo? Vou te contar uma então. Aí sim, aí os pessoas, meus amigos gremistas, o Adalto Schuster, tu conheceu? Não. Morreu precocemente, era fotógrafo. E o Pipe Brizola eram os meus colegas na prefeitura. Eu trabalhei 6 meses na prefeitura. O Schuster trabalhou comigo na Razão muitos anos. Sim. Mas eu fui convidado pelo Vicente Bisonho para comentar o jogo Grêmio e Atlético de Medellín, final da Libertadores de 96. Acho que 96, né? Não me lembro mais. 95 ou 96? Eu assisti esse jogo deitado na minha cama com uma raiva por ser colorado aqui. Mas enfim, quero dizer o seguinte, eu por uma questão lá, em determinado momento vou ter que começar do início, porque senão vai ser complicado, as pessoas não vão entender. Tempo que não falta. Mas eu quando eu entrei, uma das coisas que me irrita um pouquinho, porque hoje todo mundo vira especialista em 2 dias, né?
Quando eu entrei na Rádio Membi, eu era o 5º repórter. Sabe o que é o 5º repórter? Era o 5º repórter de esporte. Então, tinha 4 na minha frente para ser escalado antes. Sem falar que na primeira vez que eu fui, eu falei só uma coisa. O Vicente não lembra disso, mas eu não me lembro. Quem apanha não esquece, né? Eu fui escalado eu ia cuidar do meio de campo. Era o 3º repórter naquele jogo. Tinha o repórter de um lado, o repórter do outro e o do meio de campo. Levei uma mijada do Tadeu Menezes, tudo na mesma noite. Eu não esqueço. Que eu quis entrevistar o Tadeu e ele me botou. Claro, novato. Sim. Me mandou longe. Mas foi a segunda intervenção que eu tentei fazer. Depois nunca mais fui chamado pelo Vicente Paulo. A primeira, eu consegui errar, mostrar nervosismo, dando o nome do juiz e dos bandeirinhas, para tu ver como é que é a primeira vez. Mas, por uma coisa do destino, os repórteres começaram a sair da empresa. Não foram demitidos, eles foram saindo. Um foi para Porto Alegre, outro foi vender plano de saúde, outro foi sei lá o quê. Foram saindo da rádio de maneira que houve um momento que ficaram 2 ou 3 em pouco tempo eu era o primeiro. Aí eu saí do jornal para ser editor-chefe da Razão, né, num outro momento. Quando eu voltei como comentarista. Por uma dessas coisas, nenhum dos comentaristas viajava, eu viajava sempre. Por conta disso, aí nós chegamos ao que interessa, eu devo ter trabalhado nos 20 Grenais. Nunca o Grêmio perdeu. Não. Eu nunca, vi como repórter, vi perder, mas como comentarista, nunca vi o Grêmio perder. Tanto que quando o Vicente me convidou para comentar o jogo lá de Medellín, eu tranquilizei a pessoa, não se preocupe que o Grêmio vai ser campeão. Porque eu vou comentar. Não seria agora que ia começar. Essas coincidências, claro. Sim. Nem tinha nada a ver com época. Todas as vezes que eu era escalado, o Grêmio ou ganhava ou empatava. Nunca perdeu um Grenal comigo, de comentarista da Rádio Membi. E falar em comentarista... Inclusive, eu estava lá naquele jogo, aquele Grenal terrível que o Pinga levou a bordoada do Fernando. Tu não... Não, essa não. O Pinga... Foi em 87, 88. O único Pinga que eu vi foi aquele que jogou com o Tite na Copa Sul-Americana ali, que não vingou muito tempo. Não. Era um zagueiro de área de grande qualidade. Ele trabalha... Não sei o que ele faz. Se eu não me engano, sei que o futebol acabou para ele. Bom, mas enfim, tu ia perguntar não sei o quê. Não, eu ia te perguntar, tu foi comentarista há muito tempo, e eu também... Ele era um péssimo comentarista, mas era um ótimo animador. Eu brinco com meu filho hoje. Aliás, se eu tivesse o conhecimento tático que eu tenho hoje, porque eu me interessei, fui ver, eu seria um ótimo comentarista. Agora eu descobri como eu era ruim, mas eu era muito bom parceiro de viagem e era muito bom animador. E claro, aí a tal de background, aquele que nós estávamos falando antes. Eu falava certinho, eu dizia, não errava os S's. E tem a questão das correlações que a gente faz também, isso, né? Então, mas eu acho que, como comentarista mesmo, era uma nulidade. Eu reconheço isso retroativamente. Os outros não vão dizer porque eles vão confessar a culpa por me escalar, mas eu sei que eu era uma nulidade. Mas eu era quase o único que viajava, que tinha condições de viajar. E eu era ótimo parceiro de viagem. Então o pessoal vem, deixa o Claudemir vir. E fazia um tipo de comentário diferente. Até hoje as pessoas lembram, algumas, né, as mais antigas, claro, futebol salão. Se eu fosse dar um conselho para algum repórter que está começando, não desperdice a chance. Não desperdiça. Eu virei repórter, sabe como é que o Vicente fazia? Era um mérito dele. Tinha um jogo de futebol de salão despretensioso, tipo decisão do Sesc. Olha, se transmitia de tudo naquela época. Sim. Eu já fiz cobertura de missa. Tu já cobriu missa? Não, missa não. Missa eu já cobri. Nem cobrirei. Acho que eu já fiz cobertura de missa. Dependendo de quanto pagarem, pode ser. Mas tu sabe que a questão é profissional. Uma questão monetária, claro. E aí, mas o Vicente colocava para reportar futebol salão. O cara que reporta futebol salão, na época, ele aprendia na marra a ser rápido, a ser... E eu não desperdicei. Aquilo lá é que me deu cancha para ser repórter mais adiante. E depois para ser comentarista. Então ninguém queria ser como o futebol. Eu virei especialista em futebol de salão. Até hoje. Inclusive, ontem, não sei como é que não sei quando é que esse troço vai ao ar, mas há alguns dias houve a inauguração do... Tem problema, o pessoal bota na barrinha aqui o dia que foi gravado, daí a pessoa se localiza. Tudo bem, né? Mas foi um dia desses atrás, foi aberto o serviço de
robótica, cirurgia robótica no Hospital de Caridade. E cada vez que me encontra, ele lembra disso. Dr. Glauco Alvarez. Hoje é o Dr. Glauco Alvarez. Na minha época, ele era o ala do Brahma, do Pozobon, futebol de salão. Somos contemporâneos. Ele jogava muita bola. Tem bastante gente em Santa Maria que jogava muita bola. Tem o era do mesmo time. O doutor Otaviano, ginecologista, obstetra, de escola. Para mim é o Banana. O melhor jogador que eu vi jogar no futebol de salão. Banana, início dos anos 80. Mas eu conhecia esses caras todos porque eu cobria futebol de salão. Sim. E ninguém queria cobrir futebol de salão. Aí quando começaram a cobrir, o espaço já estava ocupado. Que, aliás, isso é uma coisa que hoje em dia também é muito difícil, né, Claudemir? Porque com as redes sociais, a internet, essa globalização, basicamente tudo que tu quiser, qualquer cenário que tu quiser ocupar, já tem alguém que ocupou, né? Hoje em dia está muito difícil de tu conseguir Então se aproveita. Se você encontrar um nicho e não tem ninguém, aproveita. Se tu não gosta muito, aprende. Aprende porque pode... Eu gostava, claro, como eu gostava de esporte, facilitava, mas o cara pensa em ser repórter do Grenal, ele tem que começar na base. Claro, não vai começar no Grenal. Não vai começar no Grenal. Claro que não. Eu me orgulho de ter comentado vários Grenais, mas eu preciso dizer que é por causa dessas circunstâncias lá. Sim. Que eu era muito bom parceiro de viagem. Falando em comentarista, eu peço perdão pro pessoal, mas a gente se empolga, né? Vocês estão aqui para ouvir as histórias do Claudemir, não as minhas, mas é que eu me empolgo e lembro de algumas coisas. Primeira e única vez que eu fui trabalhar como repórter de campo foi um jogo do Rio Grandense. Primeiro jogo do Rio Grandense depois que ele havia fechado, né? Encerrado as atividades e voltou. Isso foi em 2009, talvez. Eu já estava fora. 2009, por aí. Quando me aposentei mesmo do jornalismo esportivo. E aí, quando foram fazer, a TV Santa Maria foi fazer a primeira transmissão. E esse era um jogo da divisão de acesso, se eu não me engano, abertura da divisão de acesso. E a TV Santa Maria ia transmitir ao vivo o jogo. Primeira vez que uma TV local de Santa Maria, depois de não sei quantos anos, ia transmitir ao vivo o jogo do Rio Grandense. E aí eu fui para ser repórter de campo. O narrador ia ser o Ronaldo Schmidt. Lembra do Ronaldo Schmidt? Conheço. Grande figura, baita cara, aprendi um monte com o Ronaldo. Ele era um dos 4 repórteres que me antecediu. Na MMBI. No ranking. E aí ele ia narrar o jogo. Tinha um convidado, um ex-jogador do Rio Grandense, que agora não vou lembrar quem era, tinha convidado ele para ir comentar o jogo e eu ia ser repórter de campo. Tava ali, não sei para quem não conhece, imagina, ali nos Eucaliptos não tem cabine de imprensa, aquele negócio. Não tem agora, mas eu vou te contar uma da época que tinha. Essa eu não peguei. Era um puleiro legal aquilo lá. Os Eucaliptos é um estádio muito mais raiz do que o do Presidente Vargas. Ele lembra muito aqueles estádios ingleses, assim, que tem aquela arquibancada de madeira. Isso, e tal. Tinha um puleiro lá em cima. A gente hoje não teria, mas aquilo lá era eu e Orestes de Andrade. Eram os narradores oficiais do Rio Grandense. Sábado, o Rio Grandense jogava na 5ª divisão, sei lá, era a divisão, mas era no sábado o jogo. E sempre era nosso, era eu e ele na cabine. O repórter não me lembro. Mas enfim, conta a tua história. Daí aí tinha lá, era uma mesa de bar, dessas de plástico assim, uma mesa de bar que colocava lá em cima na arquibancada, mas era um espaço que tinha para colocar a cadeira ali. O Ronaldo estava ali. Já não tinha o puleirinho? Não tinha o puleirinho. O Ronaldo ali com o microfone. Tava para começar o jogo, nada do comentarista chegar e eu tinha que descer para o campo para ser repórter de campo. E daí, daqui a pouquinho, eu olho pro lado assim, eu fui me despedir do Ronaldo, o Ronaldo me agarra pela mão aqui e fala, tu fica aqui. E eu falei, por quê, homem? Ele, eu não tô me sentindo bem. Tchê, era um calor, mas um calor que não tem noção, tava quase uns 40 graus, não tinha sombra, era o sol pegando a pina na cabeça da gente. E ele, eu não tô me sentindo bem sem comentarista para ter um intervalinho aqui, eu não vou conseguir aguentar fazer esse jogo até o final. Tu fica aqui, tu vai comentar comigo. Falei, cara, mas eu vim para ser repórter de campo, eu não entendo nada de futebol local, eu já ia me atrapalhar lá no campo. Tu quer que eu comente o jogo? Eu não conheço os caras. E ele, não, fica aqui, tu vai comentar o jogo comigo. E o Jesus amado, comentei o jogo. Quando eu entro, aí eu, foi tudo bem, me agrandei. O Ronaldo me deu os parabéns, me salvou, valeu, Guilherme e tal, aquela coisa toda.
Eu chego lá na TV, na época a TV não era aqui, era lá na Cassisme. Não, saiu. Mas quando eu boto o pé dentro da emissora, o Ayrton, que ainda estava na TV Santa Maria, gritou assim: tu perdeu o juízo, rapaz! Onde já se viu primeiro jogo do Rio Grandense em não sei quantos anos? Quem é tu pra comentar? Os caras vão me matar. Vão perguntar de onde é que tu tirou aquele guri pra comentar o jogo. E eu fui encolhendo de novo, daí o Ronaldo me salvou. Não. Eu que chamei aquela coisa toda, me salvou, o cara não apareceu, eu não podia ficar sozinho, tava passando mal. Pega leve com o guri foi bem e tal. Mas ele queria me matar, imagina. Que explicação que eu vou dar pros caras do Rio Grandense, que de tanta gente na cidade, eu botei um guri recém-formado para comentar o primeiro jogo deles. E eu nunca mais esqueço disso, né? Mas depois nunca mais, não fiz futebol mais também pela TV ali, acho que com razão. Eu hoje, claro, você acha, né? Eu hoje tenho consciência, eu era só um bom parceiro de viagem. Mas, Claudemir, fala. Eu ia te perguntar sobre comentarista. Pergunta. Era isso. Hoje em dia, tu não tá percebendo uma tendência aí, eu pelo menos estou percebendo. Antigamente, tu ouvir um jogo no rádio, tu tinha lá o comentarista da partida. Adroaldo Guerra Filho, Rui Carlos Ostman, eles eram os comentaristas da partida. Independentemente, o Guerrinha, todo mundo sabe, é colorado, mas independentemente se o jogo era do Inter ou do Grêmio, o comentarista era o Guerrinha. Independentemente se era do Inter ou do Grêmio, o comentarista naquela jornada era o Rui Carlos Ostman. Hoje eles inventaram a história do um comentarista neutro, entre aspas, e um comentarista colorado ou um comentarista gremista. Eu sou muito raiz. Era o que eu ia te perguntar. Eu vou te dizer mais uma coisa, eu não tenho nada contra quem se identifica, tá? Mas sabe quantas pessoas sabiam que eu era gremista quando tu era comentarista? Muito poucos. Sim. Muito poucos. Não que eu... Agora eu desbundei depois, né? Quando eu resolvi me aposentar, aí eu não quero saber. Mas nunca ninguém notou numa transmissão esportiva minha, que o Grêmio perdeu os jogos, que eu não perdeu o Grenal, mas outros jogos perdeu. Sim. Também nunca me viram mais emocionado ou menos emocionado com vitória. Porque eu sou do tempo, eu pelo menos, acho, claro que a gente não é de barata, não é barata nem nada, não tem sangue de barata, mas tem uma coisa assim que eu incorporo quando trabalho. É um negócio chamado profissionalismo. Quando eu assumo aquilo, eu esqueço, costumo esquecer. Eu lembro de vou te dar um exemplo na área política, que eu quase apanhei de uma petista amiga minha, na eleição como é que foi? Eu não me lembro qual foi a eleição, que eu prognostiquei lá na CDN, na antiga CDN, a vitória acho que é o Brito, né? Por 500 mil votos, com 6 horas de antecedência, 500 mil votos sobre o Olívio Dutra. Era o Olívio Dutra. Sei que quem perdeu foi o Olívio Dutra, quem ganhou não me lembro, mas acho que era o Brito, mas não importa quem ganhou. O Aiedo, não sei quem ganhou. Sei que eu prognostiquei e ela disse, queria me matar. Como é que eu podia dizer isso se ele estava na frente, não sei o quê? Não, é que aí tu tem técnicas para... Vou te dar um outro exemplo. Esse eu vou dar o nome do cara. A minha colega, não vou dizer porque ela está nativa e tal, e não é identificada com nada, então deixa assim. Ela incorpora profissional quando está trabalhando, então eu não vou... Que, aliás, é perfeitamente possível, né? As pessoas duvidam, mas é possível, sim. Possível, né? É possível, sim. Eu não sou... Eu voto também, mas ninguém nota. Quer dizer, eu espero que não note. Pelo menos me esforço para isso. Em quem eu vou votar. Embora, às vezes, é escancarado, mas não é por problema meu, é problema da sociedade. Mas, enfim, deixa para lá. O que interessa é que o Thiago Machado, aliás, ele cometeu uma temeridade, vai que eu aceite. Ele, também lá na CDN, foi a eleição que o Valdeci ganhou por 800 votos. Era muito fácil naquela época. Hoje, primeiro que demorava mais, né? Sim. A gente recebia os votos e você tinha uma diferença pró-Farré, ou pró-Schirmer, não me lembro. Os votos do Schirmer e do Farré não tinha 2 turnos. Foi em 2004 a eleição. A 135, era a zona 135 que pegava a Floriano Peixoto, toma por base a Floriano Peixoto, acho que até hoje 135, ia para agora não me lembro se era para... 135 era para a esquerda, direção Silveira Martins, pelo lado leste da cidade. E a 41 era o lado oeste da cidade. Então, havia uma diferença, era só uma questão aritmética.
ver quantas urnas faltavam para tu saber exatamente não sei, mas aproximadamente qual é que seria a diferença. Muito perto. E eu disse que o Valdecir ia ganhar a eleição por perto de 800 votos. Foi 700 e qualquer coisa, 800 e qualquer coisa. Isso naquela eleição que o Evandro Ber foi vice do Schirmer na chapa. Isso. Tá. E o Farret tinha o Ricardo Jobim como vice. Isso. E o vice do Valdecir era o Werner Rempel. Isso mesmo. E aí ele ganhou por... Foi nessa o Werner Rempel ou nessa foi o Pimenta? Não, 2004. O Pimenta foi na próxima, Na primeira. Na primeira, tá, 2000. E o Thiago me ligou. Tu não tem certeza? Vou te dar um beijo na boca. Não tenho certeza nenhuma. Thiago, perdi. Eu tinha certeza, mas não tenho mais. Nada contra, meu querido amigo Thiago. Mas ele se emocionou tanto. Tu tem certeza? Claro que tem, cara. Pode fazer festa aí, que vai ser isso aí mesmo. Como já prognostiquei 2 casos opostos. Mas é que quando tu quando eu trabalho, eu incorporo a figura do profissional. Não importa em quem eu votei em 2004, ou em sei lá que ano foi a do... O importa é o... Tanto faz, porque como eu sempre voto para o mesmo lado, uma dessas eleições eu perdi e na outra eu ganhei. Sim. Mas ganhei, entre aspas, né? Mas isso eu aprendi muito cedo, e se eu fosse me dar o direito de dar um conselho para alguém, segura as tuas emoções pessoais quando você está trabalhando. Não é que você não possa se emocionar, mas eu estou falando quando há disputa, tá? Sim, principalmente. Porque às vezes a questão é consensual, não tem como tu não se emocionar com algumas circunstâncias, mas quando há uma disputa, quando há lados, melhor segurar as emoções. Eu ia... O bom é que a gente não tem roteiro aqui, mas eu ia pedir justamente para tu traçar essa linha aí pra gente de quando que tu deixou o esporte e foi pra política, porque hoje, eu não estou cometendo nenhum exagero aqui, o Claudemir Pereira é a maior referência em jornalismo político de Santa Maria. Espalha isso aí, tá? Tá espalhado já. O Claudemir Pereira é a maior referência em jornalismo político de Santa Maria. Tá, mas, e aí tem 2 coisas que eu quero te perguntar. A primeira quando que tu saiu do esporte e disse assim, a política é o meu chão, eu vou por aqui? E a segunda é o seguinte, antes da gente começar a gravar, tu estava me falando que tu tem uma rotina ali no dia a dia de leituras para se atualizar e tal. Para a gente se atualizar no Brasil é fácil. Como que o cara que é a referência faz para se atualizar em assuntos locais? Porque o pessoal, quando quer se atualizar, vai para o site do Claudemir, vai ler a coluna do Claudemir, lê a Jaque também, tá, Jaque? Não, a Jaque ainda vai... Né? Querida e competente. Mas então o pessoal vai ler o Claudemir, vai ler a Jaque. Mas quando vocês são referências, tu e a Jaque são as referências, como que vocês fazem para buscar essas informações? Sabe que, assim, o que tu quer que eu fale primeiro? O que tu quiser. O que tu queria falar primeiro? Quando que tu saiu do esporte e viu assim, eu vou pro lado da política, na verdade, por aqui. Na verdade, assim, eu comecei a escrever sobre política acho que foi 88, por aí. Eu já era editor há uns 4 anos. 88, 87, 88, eu não me lembro exatamente, tá? Comecei a escrever uma coluna chamada Observatório, no jornal Razão. E em 91 eu saí da Razão e fui para Caxias do Sul. Lá em Caxias do Sul, eu fui secretário de redação, fui editor-chefe do Pioneiro. Lá havia uma norma da casa, antes mesmo da RBS comprar, quando a RBS comprou, eu estava dentro e fiquei mais 6 meses até que a gente descobriu que nós não nos afinávamos. Mas de boas. De boas é uma expressão nova, né? Moderna. Como é que o cara velho como eu acha... Mas eu me adapto à linguagem. E aí eu voltei para Santa Maria em 95. Fiquei até 98, até 2000. Eu tinha aquela ideia de que como editor, eu não podia ter coluna. Até que chegou um cara chamado Clélio Ivo Dalpiaz, de Concórdia, Santa Catarina, que eu tinha conhecido aqui, se formou aqui. Hoje ele fez a vida dele em Santa Catarina, é dono Rádio Belos Montes, que por sinal trocaram o nome lá, eu já fiquei puto. O cara tem um baita nome e muda para Rádio Belos. Belos Montes. Olha, e como é que era o nome antes? Belos Montes. Virou Belos. Figurou só Belos. Eu não gosto. Mas enfim, é um problema de marketing. É um nome muito comprido para o pessoal gravar. Não sei, deve ter alguma razão. Mas Belos Montes é um nome. É um nome bom. Assim como Luz e Alegria. Conhece a Rádio Luz e Alegria? Não. Tem a Rádio Luz e Alegria.
E eu conheço desde a minha infância. Hoje até tem uma ligação pessoal com o Frederico Westphalen. Mas na época que eu não tinha, eu sempre me lembrava da Rádio Luz e Alegria de Frederico Westphalen. Que nome, cara! É a mesma coisa que botarem lá Rádio Luz. O Rádio Alegria tem uns montes. Mas Rádio Luz e Alegria é uma só. Que nome! Mas enfim, o Clélio virou superintendente aqui, ficou um ano aqui. Nós renovamos uma amizade que tínhamos, nunca mais nos separamos. Só nos separamos geograficamente, mas nos visitamos e tal, tanto eu vou lá quanto ele vem aqui, as famílias também. E ele veio com uma teoria, não, se tu é referência, tu tem que assinar alguma coisa no jornal. Ah, sim. E aí eu voltei com a coluna Observatório em 2000, ano 2000. De 2000 para cá, eu fiz a coluna até 2017, até um pouquinho antes de 2017, um pouquinho antes do fechamento da Razão. Eu fiz a coluna. E de 2000 para cá eu tenho todas, tá? É mesmo? Tenho todas. Eu sou muito relaxado com isso. Não, mas sabe por que eu tenho todas? Com o computador, porque eu não tenho um papel lá em casa. Papel lá em casa. Sim. E se tiver que botar um papel, não vai ter. Os troços de jornal, tem jornais históricos e tal. Eu não tenho, não me pergunto. Eu mando lá no arquivo, que está tudo lá. O arquivo da Razão está no arquivo histórico. Ah, que bom. Então está lá. Então, até os que faltam não estão lá, mas não faltavam já sumiram lá na Priscas eras, né? 30, 40, alguns anos não tinha, mas a maioria está lá. E aí eu voltei a escrever, então, em 2000, de lá para cá não parei mais, eu só parei durante um curto período, porque eu fiz 2017, até janeiro, fevereiro eu escrevi. Um mês antes eu, por uma decisão minha lá, eu resolvi parar. E voltei a escrever no diário, aí já sem nome do Observatório. A única coisa que mantém do Observatório é a seção Luneta. Sim. É a única coisa que tem. Porque aí é uma decisão da empresa, o colunista é o nome da coluna. Então, sim, as colunas não têm nome, geralmente. Não tem nome, né? Então, mas isso é uma decisão editorial que eu respeito. Então, o Observatório durou 17 anos, mais 3, 4... Deve ter uns 20 anos, mas dos anteriores eu não tenho nada, tá? Não adianta, tanto que eu tenho dificuldade em lembrar as datas. Mas de 2000 para cá, eu tenho todas as colunas no meu computador. O dia que eu perder meu computador, eu perco minha história toda. Rapaz, isso já aconteceu comigo. Eu tenho... Faz backup de tudo. Eu tenho nunca essa de backup, eu faço de vez em quando só. Mas, por exemplo, dava uns 2 anos atrasado. Tá? Mas, Deus. Enfim, mas eu tenho tudo, sou um cara... Sabe que agora eu sou chato, não sei. Eu estou há 19 anos no Hospital de Caridade. Né? Então, há 19 anos eu faço o informativo do Hospital de Caridade. Se tu me disser a data do informativo, quando saiu a foto, eu te dou a foto em 5 minutos. Eu tenho 2 arquivos. Eu tenho o arquivo do informativo, cada mês tem sua pastinha, direitinho, ali estão todas as fotos usadas ou não, e mais os textos. E tem um outro arquivo chamado fotografias. Dentro da pasta maior do Hospital de Caridade tem a pasta informativos, tem outros, mas para o que nós estamos falando aqui, para usar o meu método, porque isso é jornalismo também, viu? As pessoas não sabem. Sim, é verdade. Então, tem uma pasta chamada informativos, que tem todos os informativos, todinhos que eu fiz, e eu não fiz só 2 meses, quando eu estava afastado por causa da minha intempérie safadeira. Como é? Safeneira. Tirando essa aí, só 2 meses, o resto fiz todos. Todos eles eu tenho. Se tu precisar de uma foto da inauguração do Mão Amiga, dado que não existe mais, né? Digamos, o que teve aqui no Maringá, que eu não me lembro que ano foi. Mas se tu me disser a data do informativo que saiu, foi no mês tal, eu acho em 5 minutos para ti. Se tu não me disser isso, aí eu vou demorar um pouco mais, porque eu vou ter que ir no arquivo de fotos, aí tem, mas ali tem. É que às vezes tu te engana, inauguração, às vezes tem solenidade, porque eu também não sou arquivista, né? Mas não tem um método, mas ele às vezes me foge. Mas aí eu demoro uns 15 minutos, senão... Não, muito tempo, 15 minutos. Mas eu sou um cara muito organizado. Então as colunas, por exemplo, que é para pegar, observatório, primeiro observatório, e depois aqui, como desde 2017, acho que eu parei um ano,
eu fiz durante 5, 6 meses, aí operei as safenas, né? Coração. Aí eu fiquei alguns meses fora, até porque eu escrevia todos os dias e não tinha mais condições de fazer todos os dias. Até que fui convidado para escrever uma vez por semana e voltei. Sim. Então, mas todas as colunas eu tenho, desde aquelas que eram diárias até as que foram semanais, tenho até agora todas as colunas. Se você me perguntar, eu não tenho método, porque eu não sou, como diz, eu não sou arquivista. Mas tá lá. Se tu tiver a data onde saiu, um mês que saiu, que aí são 4, 5 só colunas para tu procurar. Sim. Se tu não me disser, o ano já complica. Eu não vai querer que eu vá procurar em 50 arquivos diferentes. Mas eu tenho. Então, eu acho assim, essa é a primeira pergunta que tu fez. A segunda foi negócio de esporte. Não, a segunda foi como que tu faz para se atualizar das informações. Atualizar locais? Né? As locais, porque aqui, o pessoal que quer se atualizar das locais vai procurar contigo com a Jaque, por exemplo. Sabe, hoje eu tenho tem uma pessoa que trabalha comigo, né? Trabalha num outro negócio que eu tenho. Né? Sim, nós vamos falar daqui a pouco também. Tem outro negócio que eu tenho. Então, às vezes, ele faz o serviço. Quer dizer, ele faz o serviço. Ele acaba sendo... Às vezes eu passo para ele as informações. Ou às vezes elas caem no colo. Porque depois, eu acho que a Jaque já está chegando nessa hora em que algumas coisas caem no colo da gente. Uhum. Porque essa história da referência, nessa hora é boa. Preciso passar para o Claudemir qualquer coisa. E o tal do WhatsApp. Mas é um perigo também, né, Claudemir? Eu não dou bola, eu não atendo. Não, mas eu digo, é um perigo. Hoje em dia está muito fácil de passar a informação errada para a pessoa. Pois é assim, eu tenho uma teoria. Essa é boa, vou arranjar uma encrenca para mim, mas algumas pessoas vão entender porque que não sai mais na minha coluna. Ou não sai, não, na minha coluna não. Uhum. Não sai mais no meu espaço. Tu me engana uma vez só, tá? E enganou o Claudemir, tentou enganar o Claudemir, só sai em convite para enterro no meu espaço. Me lembro de ter fugido raras vezes a essa regra, mas a pessoa sentiu. Sim. Porque tu não engana um jornalista, tu pode enganar um jornalista uma vez. Isso vale para o Claudemir, cada um com o seu jeito, né? Eu uso, isso aí que eu estou falando, gente, eu estou falando, é uma metáfora, tá? Sim. Se o cara for notícia, eu não tenho como escapar. Mas a regra é essa, o cara se danou comigo. Só se danou uma vez. Tá mexendo com aquilo que tem de mais caro do jornalista, que é a informação, a credibilidade, né? Não tem então o cara me sacaneou uma vez só. E hoje em dia, como é que tu enxerga? Isso quando eu não entrego, né? Se o cara fez sacanagem. Dependendo da sacanagem, se ela tiver caráter informativo. Por exemplo, vou te dar um exemplo concreto. Alguém tentou plantar, eu não vou dar coisa porque envolve pessoas daqui de Santa Maria, mas quem for um pouquinho mais esperto vai entender. No mesmo dia em que eu noticiei que um cara ia ser candidato a prefeito, uma colega da capital noticiou que ele não seria candidato a prefeito e seria candidato a vereador em Porto Alegre. Eu disse, mas quem é a fonte? Alguém sacaneou a colega. E alguém sacaneou a colega. E no outro dia ela escreveu, ela pediu desculpa para os envolvidos e ela fez certo e subiu no meu conceito, que alguns colegas não pedem, né? Não pedem desculpa nem nada. Verdade. E ela não só pediu desculpa, como de uma certa maneira ela mandou recado. Pensei, o cara, eu um dos que entrou na lista de só convite para enterro. E tu acha porque foi sacanagem. Tentar plantar a notícia, eu acho que é direito, tá? Mas... É mesmo? Tu acha que é um direito tentar plantar notícia? É um direito. Mesmo se for falsa? Não. Tá. Plantar notícia é conseguir alguma coisa que possa te beneficiar o teu grupo. De preferência verdadeira. Sim. Né? Não, se for verdadeira, tá tudo certo. Tem até mas eu acho que não é bem assim. Eu acho que tem algumas coisas que você conquistar. Não pode dar lambuja. Mas, enfim, um conceito é muito tênue, tá? Sim. Entre o inventar notícia e criar, entre plantar notícia e dar uma notícia que é uma inverdade. Às vezes a diferença é muito tênue. E na diferença eu acho sacanagem, tá? Acho sacanagem. Sim. E aí é muito ruim, tá? Mas comigo já tentaram várias vezes e às vezes conseguem, porque, veja bem, eu não vou ser ingênuo. Já devo ter sido enganado muitas vezes sem saber. Agora, se eu souber, meu amigo, está ferrado comigo. Uma vez, sem falar da tentativa de corrupção. Isso vem eu ia dizer de berço, mas tem um cara, nunca mais vi o cara. Ele era treinador de um time de futebol, de salão.
era uma várzea, né? Achavam que era uma várzea. Tu me dá uma força lá que eu te dou uma força aqui. E ficou assim, só nessa frase enigmática aí. Foi a última frase que ele disse para mim. Nunca mais saiu no meu espaço. E eu não era colunista, cara, eu fazia notícia. E era treinador no time. Claro que isso aí, às vezes, a notícia suplanta esse tipo de coisa. Sim, eu não vou brigar com a aí não tem como brigar, com o fato não se briga, né? É isso aí. Deixa eu fazer um cafezinho. Vai lá, vai fazendo um cafezinho aí, que eu quero te perguntar justamente disso. Em 2000, tu começou a escrever sobre política no jornal. De novo. E aí, de novo, é. E aí, quando foi que tu pensou assim, pô, mas eu tenho que ampliar esse negócio aqui, vou criar o meu site, vou transformar isso num negócio. Porque isso é um negócio que eu admiro em ti, Claudemir. E me inspiro muito em ti também. E foi, por muitas vezes, acho até que eu não devo não ter falado isso para ninguém, vou falar pela primeira vez agora. Eu tenho uma trajetória que, de certa forma, estou falando em trajetória, não estou falando em qualidade, background, nem nada. É uma coisa muito importante. Estou falando em trajetória muito similar à tua, no sentido de tu é um cara que é um comunicador, trabalhou em jornal, trabalha em jornal até hoje, apresenta programa de rádio e tudo mais, mas tu tem o teu negócio em paralelo e isso de forma alguma te atrapalha. Não. Tu também é um assessor da imprensa, ou seja, tu tá dos dois lados do balcão da notícia. Tu tem que compartimentar a tua vida. Exatamente. E muitas vezes, quando eu me parava numa encruzilhada e pensava, pô, agora eu tenho que decidir para que lado eu vou, eu pensava, não, mas eu posso pegar os dois lados. O Claudemir ele consegue, por que eu não consigo? Né? E eu sempre me espelhei muito nisso. Poxa vida, não, o Claudemir tem o portal dele, o Claudemir presta assessoria da imprensa, e o Claudemir continua sendo referência em jornalismo na cidade. Então a gente não precisa fazer escolhas, a gente tem que primar pelo nosso futuro, né, cara? E o jornalismo a gente sabe que, né, nem todo mundo é tão bem remunerado quanto gostaria, quanto merece ser. A gente tem que Eu diria que a maioria é mal remunerada. Exatamente. E a gente tem que cavar os nossos espaços. Não é culpa necessariamente dos veículos, é culpa do mercado. Sim, exatamente. Agora, assim, eu tenho alguns critérios. Por exemplo, vou dar um exemplo concreto recente, que as pessoas podem estar... Eu faço assessoria e tinha uma grande notícia na minha mão, que é a cirurgia robótica no Hospital da Caridade. Mas eu não posso, é meu critério, eu não posso me utilizar da minha posição privilegiada em determinado assunto se ela é inferior ao meu, não dizer cliente, não é bem cliente, alguém a qual eu estou vinculado. No caso, o Complexo Astor Gil de Azevedo. Eu publiquei a notícia, mas depois que todo mundo publicou. Ah, sim. Então eu mandei. Primeiro fez o teu trabalho de assessoria da imprensa. Exatamente. Eu mandei com antecedência, por exemplo, uma entrevista até com o meu amigo Cristiano Abait, que é o coordenador do. Mandei para todos os veículos. A maioria, eu soube depois pelo Armandinho Ribas, que é o nosso homem da publicidade lá, que ele fez a intermediação junto a os jornais de fora de Santa Maria. Todos eles não, mas boa parte deles, do nosso público-alvo, publicou o material que eu mandei. E eu só publiquei no dia. Por quê? Porque eu acho que eu não posso... A vantagem indevida, meu ponto de vista, sim, né, eu utilizar. Como assim? Eu sou um cara muito chato que eu dou fonte de tudo. Por exemplo, se eu usar um material do Cindy Loja, tu sabe disso? Sim. Eu dou o crédito para o repórter, dou crédito para o fotógrafo, ainda dou o link para o original. É critério. Eu não estou dizendo que eu sou melhor ou pior, mas é assim que eu acho. Não, e a gente, quando cria critério para as coisas, tu consegue fazer mais tranquilamente, porque tu sabe que tu tem o caminho para seguir ali, ó. É um checklist, tu cumpriu aqueles requisitos, então eu tô tranquilo, isso, né? E outra coisa, eu tenho parceria com com alguns sites, mas vou pegar meu amigo Zé Mauro. Zé Mauro, abraço, Zé Mauro. Aqui, ó. Até outro dia, Zé Mauro, ele me disse quais são algumas matérias que ele ia fazer. Zé Mauro, essas eu estou pedindo autorização antecipadamente para republicar. Mas não, tá bom, tá liberado. Porque ele também pede coisas para mim e nós temos um acordo de republicação. Porque, afinal de contas, os públicos são semelhantes, mas não são iguais. Sim, sim. E há uma parcela que lê só o Zé Mauro e uma parcela que só lê o Claudemir. Não estou discutindo tamanhos, estou discutindo apenas que é assim.
E aí, então, se eu republicar uma matéria do Zé Mauro, certamente eu vou atingir pessoas que ele não atingiu. E vice-versa. Ele publicar matérias que eu publiquei, é um acordo que nós temos. Tem outros sites envolvidos na parada, mas estou dando esse porque esse é o que eu uso. E assim é que funciona. É assim que a banda toca. Agora, eu dou o crédito. É no site tal, do repórter tal, da fotógrafo tal, tudo direitinho. Só não uso muito da mídia tradicional. Ah, sim, porque é mais complicado. Não, até porque vão me encher o saco, né? E é também uma forma de... Isso não é só já bondade, aconteceu, né? De usar a tradicional? Ou de te encher o saco? Me encher o saco. Agora não enche o saco porque eu não faço mais. Né? Mas acho que eles estão perdendo. Mesmo eu dando... Eu também acho. Então, eu já tive problemas com uma grande empresa do Estado e tal. Fala um pouquinho dos números do teu site, porque eu toda vez que tu me manda os números ali do Google, dos acessos e tal, eu fico impressionado e eu acabo esquecendo. Quando eu vou replicar a informação, eu me atrapalho nos números, eu não sou muito bom no número. E aí eu chego para a pessoa e falo, olha, ele tem não sei quantos mil acessos lá por dia. Eu brinco comigo que às vezes até contra mim, mas eu publico. Devo ser o único cara que publica, e não só publico, como mostro o gráfico original da audiência, até quando baixa. Sim. Eu publico todos os meses, salvo se eu tiver em férias e tal. Mas eu não me lembro durante o ano, se tiver um mês que eu não publiquei, é muito. Eu publico sempre o gráfico da audiência do mês. E, às vezes até teve uma vez que eu achei que era tanto que eu mudei o critério de publicação. Não, peraí, se eu estou enganando as pessoas. Eu usei o critério agora, passei a usar o critério de leitores únicos por mês, leitores diferentes por mês. Então eu tenho uma meta. A meta é em torno de 20 mil. Então, tirando janeiro, fevereiro, ou meses que tem muito feriado, teve um mês aí que podia chegar a 25 mil, até 30 mil por causa da qualidade dos assuntos, mas agora não me lembro qual foi o mês, mas teve 3 ou 4 feriados no meio da semana, quinta-feira. Aí quebra, porque a audiência é menor no feriado. Sim, sim. É menor no feriado. Isso não é só... Vale para a mídia tradicional, vale para mim, só que a mídia tradicional dilui, né? Eu não tenho como, eu tenho um número mensal, mas a média a meta é 20 mil e eu tenho esse ano, acho que teve 1 ou 2 meses só que ficou abaixo da meta. 20 mil leitores diferentes mês. É muita mês, gente. Né? Dia. Mês. Ao longo do mês, pelo menos 20 mil pessoas diferentes leram o meu texto. Sim, não é por clique, não é porque tem o Bica lá, o Bica entra até tem 5 vezes por semana no site, daí não conta. Não conta. Aí o número esse era um número que eu usava, mas eu passei a desusar. Sim. Porque eu achava que não era correto. Mas tu sabe que a mídia tradicional é só esse número aí que eles usam, né? É bom, mas é por isso que é tradicional, eu não sou tradicional. Não é só por isso que é tradicional, mas é uma das razões. Eu não sou. Enfim, eu me orgulho de ser o único site de Santa Maria que faz isso. Sim, eu também. Eu não vejo nenhum outro fazendo, não. Verdade. E eu deixei escapar uma pergunta. Eu não quis te interromper, quis deixar tu falar e acabei esquecendo de encaixar a pergunta ali. Eu vou voltar, vou dar um passinho atrás, se tu me permitir. Eu permito. Porque essa não mando nada aqui. Essa é polêmica. Se eu mandar alguma coisa aqui, voltando a falar um pouquinho de política. Não raro mesmo, eu ouço de pessoas assim, não, o Claudemir? Não, mas o Claudemir é petista. O que tu... E o contrário também, tu entende? Também eu ouço, não, o Claudemir é anti-esquerdista ou é coisa assim. Isso tu nunca deve ter ouvido. O que tu ouve, é mais difícil, mas é que às vezes a pessoa não sabe interpretar a notícia, né? O que tu pensa disso? De ser taxado, isso te atrapalha, te incomoda? Provavelmente atrapalha em alguma coisa, mas assim, eu vou te dar um exemplo, um fato concreto. César Dalla Corte, já conheceu o César Dalla Corte? Já ouvi falar, não conheci, mas... Ele foi presidente do PDS, da Arena, um monte de... Hoje seria o PP. Sim. O César Dalla Corte era um dentista, professor da universidade, e ele foi presidente muitos anos agora acho que era no PDS,
Estou no calçadão, sábado de manhã. Tava aquele balaio, eu não sei se era período eleitoral ou não, mas estava um balaio de Capitão Gancho. Capitão Gancho, explica para o pessoal o que é o Capitão Gancho. Piratas. Eu tenho alguns critérios. Eu não noticio deputados de fora de Santa Maria. E também não faço, fazer só um intervalo, também não faço campanha de votos a Santa Maria. Porque os partidos não põem candidato, daí eu corro o risco de fazer. Aí sim, eu posso ser acusado de ser petista, por exemplo. Ou agora MDBista também. Porque só os que têm candidato, só os que apresentam candidato, então, enfim. Mas voltando à Dona Corte, Calçadão, Jerônimo Gergen era um deles. Acho que era o presidente estadual na época do PDS. E outros deputados, tudo do PDS. E ele, vem cá, Claudemir, vem cá, Claudemir. Vem cá. Como é que eu vou dizer que não, né? Sim. Ele, por cima, era muito simpático, o César. Ele disse assim, esse aqui é o Claudemir Pereira. Eu disse, todas essas bobagens que tu falou aí de referência, não sei o quê. Mas ele acrescentou uma coisa. Ele é comunista. Tu veja. Isso. Era aí era o petista e o comunista e tal. Ele é comunista. De esquerda. Eu já me assustei, né? Desculpa, aqui eu esqueci que eu estou. Não, tá esqueci tranquilo. que eu não estou num lugar decente aqui. Tá tranquilo. Pô, cara, vai me derrubar. Mas eu gosto dele. Disse, e os caras ficaram assim. Por quê? Porque eu fiquei na minha. Por quê? Porque ele nunca escreveu nada que eu não tenha dito. Viu? Eu acho que essa é o patrimônio. Eu uso essa história, primeiro porque é verdadeira, e segundo por causa do conteúdo. Ninguém pode me acusar do que for, de comunista, de fascista, do que for. De fascista não é muito bom, né? É mais difícil. Mas do que for pode me acusar, mas já de petista, mas do que for, mas nunca vão me acusar de ter inventado uma notícia. Sim. E as minhas opiniões são sempre sensatas. Eu procuro ser sensato. E agora, se quer saber, eu sou um cara à esquerda, assim. Nunca escondi isso, mas eu adoro um lucro. Não, para comunista não serve, né, Claudemir? Comunista não. Não, é que eu acho... Agora, é muito fácil rotular as pessoas. Sim. Eu não dou muita bola para quem me rotula. Agora, claro que isso aí, em alguns setores, pode dar problema. Já perdi clientes por causa disso. Claro, provável. Alguns eu nem sei que perdi, mas nem sei, não chegou nem meu conhecimento, mas eu sei que perdi. Agora, eu só posso oferecer aquilo que eu ofereci para o César. Eu não vou inventar notícia. E não vou criar notícia. Eu vou noticiar. E vou avaliar de acordo com os meus critérios, mas sempre com justiça. Procuro ser isso. Então, eu vou te dizer mais uma coisa. Essa pouca gente sabe. Eu sempre tive uma interlocução muito boa com os meus chefes, meus patrões, sobretudo. E antes de uma eleição para prefeito, que eu não vou dizer qual é, eu fiz 2 colunas, consegui fazer 2 colunas. Observatório. Uma dizendo o que aconteceria se os candidatos a prefeito, o que aconteceria se ganhasse A, B ou C, candidatos a prefeito da época. E fiz uma coisa. E aí o que não aconteceria, mas eu mostrei para Zaira de Grande, porque assim, Zaira de Grande, sim, que era minha chefe na época, minha patrona na época. E eu disse, tia, vamos discutir isso aqui. Para mim qualquer uma das duas serve. Mas eu acho que a gente tem que acho que essa é uma hora assim boa de discutir. E aí decidimos uma delas que eu não me lembro qual foi, tá? Acho que foi a que falava positivamente. Tinha o lado positivo e o lado negativo. A que foi positiva nós escolhemos. Tá bom. Aí é o seguinte, passaram-se alguns anos e eu criei o site, que é a outra pergunta que tu fez, né? Sim. E eu publiquei. A coluna, porque eu tinha arquivado. Sim. A coluna que não saiu. Eu publiquei. Quer dizer, como registro histórico. Não me pergunte como é que foi, não me pergunte nem quem eram os candidatos, que eu não me lembro. Mas foi uma eleição municipal. Eu acho que foi aquela mesma do... Não me lembro. Não quero dar uma informação errada. Mas foi uma eleição municipal onde havia 3 candidatos fortes. Não foi de 2004. 2004 não, foi... 2004 foi bem polarizada, né? Não, 2004 não. 2004 tinha 3 candidatos. Tinha
o Schirmer, aquela que tinha o Schirmer com o Evandrinho, o Valdeci com o Werner e o Farré com o Ricardo Jobim. Então, foi na próxima que daí veio o Schirmer e Farré. Não me lembro, não quero... 2008, se eu não me engano, era Schirmer e Farré. Mas uma delas, eu acho que... Não sei qual foi, não vou chutar aqui porque eu não me lembro. Mas eu sei que eu publiquei. Quanto ao site, quando é que mudou a minha vida, na verdade foi uma decisão, como às vezes acontece na vida da gente, tem que tomar decisões estratégicas, como a que eu tomei junto com a minha família há coisa de 6 meses atrás. Que tem a ver com o futuro da família, né? Que eu não venho ao caso aqui, se me permitir, eu vou deixar assim, por enquanto. Mas são decisões estratégicas que você toma. Eu pedi demissão da Razão. Pedi demissão foi em setembro de 2002. Foi o mesmo ano que eu entrei na CDN. Mesmo momento que eu entrei na CDN. Não, setembro não. Eu tinha entrado na CDN um pouco... Eu não me lembro agora quando é que eu entrei na CDN, mas eu já tinha saí da Razão depois. E aí eu entrei no Hospital de Caridade em 2004, e aí eu tinha um modelo de blog, porque assim, ó, não sai do nada, tá? Eu tinha um modelo de blog que tem até hoje. O cara está até hoje, ele ganha dinheiro só com o blog. Esse é um maravilha, que é o Ricardo Noblar. Foi o primeiro blogueiro grande do país. Tanto que foi uma cópia descarada. Ninguém tinha modelo para isso. Ninguém tinha modelo. Então, claro que depois mudou muito e tal. Claro. O meu próprio hoje é diferente e tal. Bem diferente, passou já por 3 ou 4 reformas. Não, e já não é mais nem blog, né? O teu já virou um portal de notícia mesmo. Enfim, mas naquela época era assim. E aí foi que eu decidi. Agora assim, ó, muito engraçado, muito curioso. Eu sou um cara, eu tenho alguns clientes e tal. Eu acho que se eu não tivesse absolutamente nada na vida, eu não passaria fome. Já é um avanço, né? Nesse momento que eu estou falando, amanhã não se sabe, mas hoje é assim. E eu me lembro muito, porque as pessoas acham que é moleza, só botar um domínio, botar um domínio lá, vai lá, paga 30, 40 pila por ano, às vezes por ano, nem sei quanto é que está, porque eu fiz nessa 3. Eu sei que eu tenho 3 anos lá, já pago, faço 3 anos de adiantamento e tal, porque é tão barato. Sim. Essa é a parte mais barata. Aí eu vou dar um exemplo. Uma moça, jornalista, se interessou pelo assunto de saúde. Queria fazer um site só sobre saúde. Então, vai fazer. Tá. Só não te esquece o seguinte, que o site tem que produzir notícia e essa é a parte mais fácil. Tem fontes aos borbotões de Santa Maria, na área de saúde, por exemplo. Depois outros seguiram a senda e conseguiram ganhar dinheiro com isso, mas não necessariamente com site. Sim. Né? Mas só tem um detalhe, né? Quem é que vai vender para ti? E como jornalista tem medo de vender, né? Não gosta de vender. Eu gosto, só não consigo. Não sei. Eu gosto, só não sou muito bom nisso. Sou muito bom nisso. Se eu fosse bom, estava milionário. Eu, por exemplo, se eu fosse bom nisso, o nosso Bocas do Monte podcast aqui já tinha patrocinador, a gente não tem nenhum ainda. Engraçado, eu já até patrocinei algumas iniciativas e para mim não veio nada. Viu? Agora, eu sempre que posso ajudo quem pode, quem merece ajuda, né? Não é o caso nosso que somos profissionais, mas às vezes vem... Eu vou te dar um exemplo de um cara que eu ajudei. Ele merece, né? O Malso tinha um produto chamado... Não era cartucho, era que ele fazia um jornal de bar. Sim, não era o Badalhoca? Não me lembro. Mas, enfim, era... Malso, se tu estiver ouvindo agora, tu me perdoa, eu não consigo lembrar. Mas eu, durante muitas edições, praticamente todas, eu aparecia lá com o Aldemir Pereira, porque eu ajudava ele. Uhum. Agora, me ajudar tá difícil. Tá difícil os caras me ajudarem. Agora, eu demorei 7 anos para ver o primeiro anúncio. 7 anos? 2005. O primeiro anúncio, não. Alguns anúncios entraram antes, mas para considerar que tinha anúncio no informativo, Sim. 7 anos. Isso é 2005, quando começou. Olha, não é nada, mas já tem 18 anos o site. Sim. 7 anos. 2012, 2013, eu brinquei. Chegamos nessa condição de, puxa, agora tem alguns anúncios. De dizer que ele se sustenta.
Exatamente. Se paga. E demorei mais 7 anos para ter alguém trabalhando comigo. Não é fácil. Não é não. As pessoas se iludem achando que é fácil. Não. É fácil de fazer, até não é difícil, se tu tiver tempo. Agora tem uma rotina essa, né? E manter a consistência fazendo mesmo sem ter um retorno, né? Porque às vezes tem gente que começa a fazer uma coisa assim e acha que naturalmente vai vir, que as visualizações vão vir. Porque no início devia ser frustrante, não sei se acontecia. De tu, escrevi uma baita de uma matéria e tal, essa aqui ficou filé, tu ia lá olhar. Ninguém leu. Não, também não havia instrumentos de medição como tem hoje. Sim, né? Sim. Mas de qualquer forma, não repercutia nada. E olha que eu era referência, como tu está dizendo. Imagina quem não era. Então, vou resumir, a menina até hoje não colocou, não sei quem é, mas não colocou, não me lembro mais dela, mas ela não, o tal de site sobre saúde nunca saiu. Por quê? Porque, na verdade, dá trabalho, tio. Dá. E aí a sobrevivência se impõe. Então, no meu caso, era um projeto de vida. E eu tinha algum recurso da patroa, que segurou a onda, e um emprego menor do que aquele que eu tinha na Razão, mas era um emprego importante, relativo, claro, que tinha recursos. E depois eu comecei a trabalhar no Hospital de Caridade, melhorou bastante. Claudemir, eu sei que tu tá apertado no horário. Dá uma olhadinha aí, se dá pra gente conversar mais um pouco. Dá mais uns 15 minutos. Tá, então eu queria ter perguntado... Eu queria ter perguntado sobre duas coisas, mas eu acho que no fim nós vamos ter que falar de uma só, porque 15 minutos talvez tu vai pegar. Mas a gente pode gravar mais uma outra hora dessa, hein? Eu faço votos aí, porque só de CDN das entrevistas, das 400 entrevistas que tu fez, 400, já dá um programa 400, inteiro, né? 400 foram mais, né? Porque sim, era diário o programa. Sim. Então, 3 anos, 150, 300, olha, quase 1000. Então, rapidinho assim, ó. Nunca pensei que tivesse tanto roqueiro nessa cidade. Pra gente não deixar de passar essa fase aí da tua vida. Quais foram? Tu consegue nominar aí algumas das entrevistas mais incríveis que tu fez? Assim, que tu mais gostou? Fiz umas de pessoas muito chatas. Porque era assim, o programa era uma referência na cidade, o CDN Entrevista. E todo artista que chegava na cidade e não ia para a Quarta Colônia, na época ainda não iam para a Quarta Colônia, eles acabam passando porque era uma referência importante, os caras ganhavam um espaço ali. Então, não vou dizer o nome da atriz e do ator, mas hoje eles se acham, mas eram muito chatos. E sabe que eu sou chato também. Eu disse, não precisa mais falar contigo. Tá bom, já fiz isso com um entrevistado, muito chato, vindo direto do Rio de Janeiro. Estava com um enfado. Sabe quando tu percebe que o cara está com um enfado? Sim. Se atira para trás, assim. Eu disse, mas quem é esse pentelho para ficar me enchendo o saco aqui? Só porque é o Ricardo Blatt. Sim. Né? Exatamente. Não é o Blatz. Ricardo Blatt. Sim, sei. Não sei o que, Araújo, aquela Thaísa. Que coisa mais chata. Aquela época, tá? Depois eles evoluíram. Tomara, né? Tomara. Mas, em compensação, entrevistei Paulo Otran, um gentleman. Sim. Gentleman. Tudo aquilo que os guris não eram, ele mostrou humildade. Entrevistei a Lilian Lemertz. Lilian Lemertz é a filha da... sim. Não, Júlia Lemertz. Júlia Lemertz. Lilian, acho que é a mãe, não me lembro. Mas Júlia Lemertz. Entrevistei um cara que foi, claro, não tinha imagem, né, era só rádio. Entrevistei um cara assim, que uma das entrevistas que eu mais gostei de fazer, um cara completamente surdo. Ele tinha 100 anos. Te lembra eu esqueci o nome dele, mas te lembra do padre que introduziu o cinema aqui na Quarta Colônia? Sim. Esse cara foi entrevistado por mim com 100 anos. 100 anos. Entrevistei também também beirando 100 anos, a Agatha Abrazali Leal. Foi coordenadora de educação muitos anos. Agatha, será que é Agatha? Não me lembro. Mas enfim, muita gente.
Estou falando de personalidades que contavam a história. Sim. Agora, claro, eu brinco até hoje. Quando as minhas produtoras, a Patrícia Lemos, entre elas, a Lininha Belinha... Patrícia Lemos. Sabe que quando a primeira produtora do programa era um barato. Queria mandar em mim, veja só. A Patrícia é maravilhosa. Quando eu fui para Novo Hamburgo fazer esse teste aí no NH, ela trabalhava lá, foi ela quem conseguiu entrevista para mim. Depois eu fui trabalhar na prefeitura de Campo Bom e eu morei, eu acho que um mês mais ou menos na casa dela. Lá em Novo Hamburgo, abriu as portas da casa dela. E o pessoal, não fiquem pensando bobagem aí. A Patrícia Lemos era casada na época, eu morei lá com ela e com o marido dela na casa dela. A Patrícia foi... Eu achava que mandava em mim, mas era muito engraçada. Ela é muito boa. A Patrícia Lemos foi a primeira produtora. A Lilian Abelin também foi produtora. Eu não me lembro dos outros. Desculpa, os outros eu não me lembro. Não é maldade nem nada, é apenas uma questão etária. E elas se pegavam. Mas quando não tinha ninguém, chama o Candinho, chama o Orlando. Candinho, maravilhoso. Chama o Vitor Biasoli. Eles sempre estavam disponíveis. O Candinho foi o primeiro cara que eu entrevistei. Quando eu comecei a trabalhar na TV, me mandaram para uma feira do livro, se eu não me engano. E era para entrevistar o Candinho. Eu tremia mais que vara verde. E o Candinho me tranquilizou, ele viu que eu era cru, que eu não tinha um negócio, me tranquilizou e tal. Parecia que ele lia meu pensamento ali. Eu ia fazer a pergunta, ele já respondia antes. Eu precisei falar pouco, terminou, eu tinha vontade de me abraçar no Candinho e agradecer. Mas o Candinho, Orlando, eu brinco até hoje com eles, na dúvida, chamar um deles que estava resolvido o problema. Muito bom. Aliás, eu quero trazer o Candinho. Agora, aqui. Claro, né? A gente... Eu brinquei contigo antes, acho que foi antes do podcast, que até hoje eu não sei qual é a diferença entre um baixo e uma guitarra. Exatamente. Né? Só sei que um deles tem uma corda a mais. A única coisa que eu sei. E cada vez que aparecia um roqueiro lá, e apareciam muitos, nunca vi tanto roqueiro na minha vida, locais. Tem umas bandas que eu me lembro até hoje, Tijolo 6 Furos, né? Sim, do Homero, né? Pois é, eu nem me lembrava que era do Homero, ele que lembrou. Era do Homero. Esse foi o entrevistado umas 2 vezes lá. Muito bom. Não, a cena de rock and roll de Santa Maria era muito boa na época que tu fazia o programa, então tinha muita gente para entrevistar. Banda Memphis, um pouco mais antiga, Dama da Noite, a Banda Nossa. Não, esses aí já eram veteranos. Sim, também foram lá. Foram lá, né? O Marcílio, né? O Pila. Pila foi Pila é uma entidade em Santa Maria. Pila é uma das entrevistas mais... Foi a primeira vez que ele contou a história dele. Foi para mim. Num programa de rádio. Contou e choramos juntos lá. Foi muito legal. Aliás, eu quero trazer o Pila aqui também. Eu brinco que, tirando a mãe dele, acho que só eu chamo ele de Edson Luiz Croce. Pila foi arte finalista da Razão. É mesmo? Fui chefe dele lá. É mesmo? Tem história. Eu costumo brincar hoje assim, ó, com as pessoas com as quais eu convivo, principalmente os mais jovens. Cara, eu tenho história para contar. História para fazer são vocês. Eu não faço mais história. Faz sim. Não faço. Quem faz são os jovens. Eu conto histórias. Porque nós temos passado, eles têm futuro. Então é assim que funciona. E não é errado isso aí, não tô me sentindo menor por causa disso. Eu acho que o correr natural. Tu, por exemplo, ainda tem história para fazer. Tomara. Tem muita história para fazer. Agora eu não, eu tenho que contar a história. Mas é engraçado que a gente olha assim, eu trabalho com uma gurizada, né? Tenho estagiárias lá na CDL, por exemplo. Eu olho para elas fazendo as coisas que elas fazem e eu penso assim, cara, na idade delas eu não fazia nada disso. Então eu fico pensando os profissionais que eles vão se tornar, cara, vão ser gigantes, assim, muito bons, né? Porque... Eu uso o exemplo do meu filho. Como ele não vai ouvir isso aqui, nem que seja para boicotar o fato de eu não ter ouvido um dele, eu posso dizer à vontade. Ele é muito melhor do que eu na mesma época. Claro que ele tem instrumentos que eu não tinha, mas isso aí E isso eu costumo dizer para ele, costumo dizer para todos os jovens. Cara, faça a tua trajetória. Eu fiz a minha. Se é boa, se é ruim, se tem vitórias, tem derrotas, mas a minha trajetória está em fase de conclusão, do ponto de vista profissional. Eu tenho um projeto de vida agora que não inclui trabalhar muito mais. Sim. Inclui manter o que eu tenho. Claro, tem que descansar, né? Eu não quero morrer trabalhando. Isso eu sei. E já estive muito perto disso. Né? Para quem não sabe, embora acho que todo mundo sabe, porque eu fico falando toda hora. eu tive muita sorte. Não sei quando é que esse troço vai para o ar, mas dia 28 de agosto eu comemoro 6 anos de vida.
Foi o dia da cirurgia de safenas em 2017. Entrei lá no dia 11, demoramos quase 2 semanas para identificar qual era o problema. Quando identificamos, ainda bem que eu estava no hospital, porque eu podia morrer a qualquer momento. Puxa vida. E aí eu ressignifiquei a minha vida. E aí as coisas começaram a mudar para mim. Não fiquei mais nervoso, portanto. Continuo nervoso, porque isso faz parte da natureza humana. Mas acho que algumas coisas não valem a pena brigar. Aprendi que tem coisas. Mas não foi por causa dessa pena, acho que foi por causa da idade também. Também. Mas tem coisas pelas quais eu não brigo. Tem coisas pelas quais eu brigo muito. Continuarei brigando eternamente, mas tem umas que eu não vou brigar mais. Por exemplo, eu não pretendo mais arranjar inimizades por causa de trabalho. Sim. Não tem sentido, não tem fundamento. E também decidi que não vou morrer trabalhando. Então, claro, eu vou continuar fazendo algumas coisas que eu gosto de fazer, não vou deixar de trabalhar. Tenho meu negócio que eu tenho que manter, até porque precisa entrar um troquinho. Claro. Mas uma decisão familiar. Nós tomamos a decisão familiar e as crianças que já são velhas, elas que tomem rumo na vida, porque elas têm que fazer a trajetória delas. Isso aí. É isso aí. Claudemir, eu não posso, o pessoal vai me criticar. Vou te dar essa chance. O pessoal vai me criticar. Não é um assunto assim com o qual eu gostaria de terminar um programa. Mas se eu tiver que chorar, não vai dar. Eu acho que não, mas vamos ver. Que é a Kiss. Pouca gente teve no olho do furacão como tu esteve ali, né? Claro, pelo amor de Deus, né, pessoal? Não estou comparando o papel do Claudemir nessa tragédia com quem esteve lá, com quem foi vítima, sobrevivente. Não é isso. Eu morei no hospital 2 semanas. Mas tu tem um lado, digamos assim, um ângulo que pouca gente tem, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho. Não vou nem te fazer pergunta, fala assim, como tu quiser sobre isso. Vou dizer uma coisa, tem algumas coisas daqui. Eu primeiro tomei uma atitude. Eu estou incondicionalmente ao lado dos pais, das vítimas. Isso faz parte da minha trajetória de vida, mas especialmente neste caso, eu estou incondicionalmente ao lado dos familiares e das vítimas. Ponto. Tem algumas coisas que eu fiz e algumas coisas que eu não farei. Uma das coisas que eu fiz e não faria hoje foi dar um depoimento para o meu amigo Luiz Alberto Cassol no documentário, o primeiro documentário que foi feito, chamado Janeiro 27, que é um trabalho pioneiro do Beto Cassol. Está aí disponível em algum lugar, quem quiser ver. Eu dei um depoimento longo naquele negócio, por causa da visão que eu tive lá do Hospital da Caridade. Então não vou repetir o que eu disse. Depois eu não dei depoimento, soube que num dos documentários eu apareço. Sim, no documentário do Canelas, se eu não me engano. Da Globoplay. O da Globoplay que foi produzido pelo Marcelo Canelas, nesse tu aparece. Não me lembro de ter dado depoimentos, acho que parece que eu falei alguma coisa para eles e foi gravado. Não estou condenando nada, mas eu não vi. Eu não vi o da Globoplay, não vi o da Netflix e não verei. O da Netflix não dá para considerar um documentário, né? Não, é uma série. Ficção, mas eu não vi e não verei, porque não é que eu abstraí da minha vida, não é isso, mas eu acho que a minha cota de sofrimento ela tem um limite e eu não pretendo. Chorei uma vez, até vou agradecer aqui de público a Joyce Noronha, que estava do meu lado no dia que apresentaram esse troço lá no Janeiro 27, lá foi a primeira vez que eu vi. Cara, foi muito ruim. E aí foi muito ruim porque eu me coloquei de novo e foi muito ruim. E a Joyce Noronha estava do meu lado e não parou. Agradeci naquele dia, agradeço sempre. A Joyce é uma querida, um beijo para a Joyce também. Então, mas não vi e não vou ver, não quero ver. Pronto, tomei a decisão, não vou ver, não vi da Globoplay, não vou ver da Netflix e não vou ver de novo Janeiro 27, com todo o respeito que eu tenho, acho que é um documentário importante, mas o que eu tinha que ver eu já vi e não quero ver mais. Tu estava lá, né? Não precisa ver o documentário. Não precisa ver documentário nenhum. Não vou falar, ia falar alguma coisa que eu vi lá no pronto-socorro, mas deixa assim que não tem fundamento. Até posso falar fora do ar, mas no ar não vou falar. Não, mas tudo bem, sobre os documentários, ok. Mas como é que, para quem estava lá, tu não perdeu ninguém da Kiss? Não. Tá. Então, não perdi ninguém. Eu sou um cara privilegiado, não perdi ninguém daqui, não perdi ninguém da Covid. Eu também, eu perdi um padrinho na Covid. A não ser um primo da minha mulher, mas eu não perdi ninguém. Sim. Mas então, porque tu é um cara... Porque assim, quem ama Santa Maria, né?
mesmo que não tenha perdido ninguém próximo, sim. Sofreu muito, né? E tu era assessor de comunicação já do hospital. Já. Tem aquele peso de que tu tinha que ir ali para frente dizer os nomes das pessoas que estavam internadas e que aí, por consequência, as que estavam internadas ainda estavam vivas e tal. Tu dizia o nome para as pessoas poderem passar lá. Se tu não lia o nome de alguém, é sinal que ou estava em algum outro lugar ou estava no Farrezão. Deve ter tido uma carga gigantesca para ti fazer aquilo ali, né? Houve vários casos que não vem o caso aqui. Pois é. Então, eu queria só que tu... Porque tem uma gurizada nova aí que acha que quando a gente fala da Kiss, tá fazendo mimimi ou tá fazendo exagero e tal. Só quem viveu em Santa Maria na época ali é que consegue ter uma noção. Né? Eu vou dar um exemplo, só para quando tudo começou. Eu recebi um telefonema às 5 da manhã, pouco antes, 4:30 da manhã, da Liz Lane, que é a assistente social do hospital. Diz: olha, Claudemiro, preciso de ti aqui, tem um monte de gente ali na frente, quer informação, eu não tenho condições de dar. Mas o que houve, Liz Lane? Houve um incêndio na Kiss, tem 15, 20 mortos. Tem vários hospitalizados aqui. Tá indo. Isso, eu tinha, curiosamente, isso assim, isso eu posso contar, porque isso faz parte da profissão. Às 2 da manhã, isso foi dia 27, né? Sim. No dia 27, às 2 da manhã, duas coisas aconteceram. Uma, eu terminei de produzir o informativo do Hospital da Caridade, que depois eu reescrevi todos em 3 horas no dia 28, segunda-feira. Não me pergunte como que eu cheguei em casa, coisa lá e fiz tudo. E meia hora antes, a Bianca, que é minha filha, tinha chegado em casa. Não tinha ido lá, não tinha ido na Kiss, mas estava fora de casa. Tanto que... Só estar fora de casa aquela noite já era suficiente. Tanto que quando ela ligou, quando a Lislane ligou, e a Fabiana, que é minha esposa, deu um salto. E a Bi? Eu disse: não te preocupe que ela está dormindo. Então, para as pessoas terem ideia de como foi o sobressalto, eu não quero nem pensar em quem perdeu. Não, nossa. Dr. Mário do Canto, tu conhece o Dr. Mário do Canto, né? Ele conta, ele era presidente ou vice-presidente da Sociedade de Medicina na época. Eu fazia revista da Sociedade de Medicina. E aí um dia eu fui lá conversar com ele e eu, na minha ignorância, não sabia que ele tinha perdido a filha no caso. E ele contou que ele foi chamado para ir lá ajudar no plantão. Todos os médicos praticamente da cidade foram chamados para ir lá teve ajudar. gente que nem precisava chamado. Teve gente que ficou sabendo e foi, né? E ele até quer fazer justiça, eu não me lembro. Eu falei isso agora, mas pode ser que ele tenha ido sim, sem ser chamado. Eu sei que ele foi, tá? Eu sei que ele foi e ele contou que ele entrou no saguão e viu a filha dele desfalecida no canto e ele tinha ido lá para ajudar no plantão, ele não tinha ido para socorrer a filha dele. E aí ele teve que se recompor e ir ajudar no plantão. Eu me coloco no lugar dessa pessoa. Não tem como você colocar no lugar. Até retifico o que eu falei. Não existe. E aí por isso que se eu não pergunto, o pessoal fala: poxa vida, mas 2 horas de podcast e um dos momentos mais marcantes da cidade, talvez da vida dele, tu não perguntou, cara. Tem que... Foi uma cobertura terrível. E eu... não gosto de falar muito sobre isso, sim. Mas 2 coisas. Vou repetir o que eu disse lá no início. Primeiro, eu me coloquei imediatamente no lugar das vítimas e seus familiares. E de lá para cá, eu nem discuto. Tem coisa assim que eu concordar, não interessa se eu concordo ou não concordo. Eu fico do lado deles, incondicionalmente. E a segunda questão é que eu não é que me arrependi, porque eu não me arrependo do que eu faço, me arrependo do que eu não faço. Eu não me arrependi de ter dado depoimento para o meu amigo Beto Cassol, mas eu não vi uma vez o janeiro 27 e não verei de novo e não vejo nenhuma das outras coisas, porque eu não quero ver, simplesmente não quero ver. E então uma das coisas que eu ia te perguntar era isso: como que foi o contato do pessoal da produção da Globoplay? Então não teve contato, foi uma fala sim, que a gente facilitou a entrada deles no hospital. Eu acompanhei gravações da CTI, inclusive, que foi feita com autorização da... Sim. Aliás, algo muito raro, que é teve que montar um esquema especial para proteger pacientes e tal, mas eles conseguiram montamos um quarto lá, um leito lá, enfim. Eu dei assessoria de imprensa. Sim.
por conta do hospital até foi num sábado, num domingo, uma coisa assim, que eles foram lá gravar. E eu devo ter dito alguma coisa, porque senão não seria... E também saiu no ar... Mas isso que me chama a atenção aqui. Eu não me lembro. No documentário tem um depoimento teu explicando, contando justamente isso, de que tu tinha que ler os nomes e que não parava mais de chegar a lista com o nome de pessoas. Mas eu não consigo lembrar desse depoimento. Tanto que passou muitos meses, como eu passei? Eu sei que teve imagens de arquivo. Sim, isso teve também. Que eu estava lendo a lista, as listas. Mas eu não me lembrava que tinha dado depoimento. Mas foi um trechinho de segundos, assim. Sim, foi só tu comentando que os nomes não paravam de aparecer e que toda hora tu ia lá na frente. Eu não me lembrava, não me lembrava. Mas, enfim. E aí tem pessoas que até hoje lembram. Tu estava lá? Estava lá. Eu não posso negar o óbvio. Sim. Mas se eu pudesse, eu negava. Claudemir, só tenho a agradecer. Dava pra gente ficar falando aqui mais uma hora, mas eu não posso ter horário. E é um motivo nobre, né? Quer explicar para as pessoas? Não quero explicar. Não quer explicar. Então ele não vai explicar, não quer explicar. Quer dizer, como é que eu explico? Eu tenho que trabalhar, né? Não, e tem que amar também, né? Também de vez em quando. Tem que amar, então. O Claudemir agora está... Não, deixa assim. Deixa assim. Então vamos deixar assim. Aqui a gente respeita a vontade do... Mentira, tá louco de vontade de dizer. Mas não diz nada. Não vou falar nada. A vida pessoal não importa muito. A gente veio aqui para falar da profissional e do resto tudo. Se eu casei velho, não casei velho. Claudemir, brigadão mesmo. Obrigado pela confiança de ter vindo aí. Eu sempre agradeço a confiança dos convidados, porque, afinal de contas, é uma iniciativa nova, a gente não tem muita audiência, às vezes a pessoa vem sem saber como é que vai ser. Agora a gente até tem umas referências ali, olha, tu quer saber como vai ser, assiste um pouquinho dos anteriores e tal. Mas os primeiros são os pioneiros em confiar na gente, a gente agradece demais. E agradece também o pessoal que está nos assistindo em casa, está ouvindo e tal. Se está me ouvindo agora é porque assistiu inteiro. Porque onde é que vai passar esse Isso aqui é o seguinte, no Qual YouTube, é o cinema que vai passar? No YouTube, a gente tem o canal lá, Bocas do Monte Podcast, no YouTube. E no Instagram a gente coloca os cortes também, que é o que muita gente consome o podcast através dos cortes. Aqui depois tudo a gente pega, transforma em cortes os principais trechos e joga lá no Instagram. Também Bocas do Monte Podcast no Instagram. Então o pessoal consegue acompanhar dos dois jeitos aí, tanto na íntegra quanto no Instagram. E quem está nos ouvindo agora é porque ficou até o fim. Muito obrigado pela audiência. Cortar toda a parte ruim para botar no Instagram. Não, a gente só... Não tem a pior parte está no Instagram. Não tem parte ruim. Por isso que eu falo bastante também, conto história e tal, porque depois a gente corta, ninguém me chama de Faustão. Lá no corte vai só o convidado. Pode chamar de Claudemir, que eu falo muito também. Aprendi. Estou aprendo com o melhor. Tá bom? Então, muito obrigado você que esteve até aqui, até o final. Obrigado por assistir até o final. Se ainda não nos segue no YouTube ou no Instagram, segue a gente lá. Tem corte aí toda a semana. Agora a gente vai começar com tudo. A gente tem uma pessoa agora só para fazer os cortes. Está progredindo. Não, agora o negócio está melhorando. E agradecer aí a presença do Claudemir. E deixa lá também nos comentários, onde vocês estiverem nos assistindo, quem vocês gostariam de que a gente trouxesse aqui. Quando eles me derem toda uma cópia aí, eu posso colocar também no YouTube do site do Claudemir. Gostei. Vai ter. Vamos mandar. Me passa uma coisa que eu dou um jeito. Vamos mandar. Posso botar no site também? A gente inventa. Faz um VK. Faz uma collab, como o pessoal fala agora. O pessoal moderno agora chama de collab. Que isso? É quando por exemplo, dois canais no YouTube, tu tem o teu canal lá, eu tenho o meu, daí a gente faz uma coisa junto e posta nos dois. Aí é uma collab. Deve ter um nome antigo para isso, mas o pessoal agora chama de collab. Eu não sei o que é isso. Tá bom? Brigadão, Claudemir. Valeu mesmo. Obrigado, uma honra poder conversar contigo. Foi um privilégio. E até o próximo Bocas do Monte Podcast, então. Tchau, tchau.